Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um comparativo do custo de vida entre Brasil e Portugal. Vou levar como base um casal trabalhando em ambos os cenários, tanto no Brasil quanto em Portugal, e os custos envolvidos para se manter e morar em ambos os países. Lembrando, isso daqui é uma base, é apenas para você ter um direcionamento, um norte de como que é os custos, como que é o funcionamento em ambos os países, porque como eu morava no Brasil, eu sei como funciona, e como atualmente estou morando em Portugal, eu sei o custo real, como que é cá no dia a dia. Então, antes de começarmos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos ao vídeo. Então, vamos aqui à planilha, ó. Aqui eu estou levando como consideração um casal que ganha juntos R$3.000, ou seja, cada um ganha os seus R$1.500. Sabemos que o salário mínimo do Brasil está em torno dos R$1.200, então a pessoa ganha acima do salário mínimo. Os dois juntos, os R$3.000. Custos no Brasil. É uma estimativa, é uma média, isso pode variar muito entre cidades, estados e regiões, mas é baseado na realidade de 4 anos atrás, quando eu morava no Brasil, e pelo que eu andei pesquisando, está aproximadamente dessa forma hoje. Claro que pode aumentar ou diminuir de acordo com a sua realidade, mas vamos lá. Água, geralmente, a gente pagava um mínimo. Luz e gás, em torno dos R$200, R$250, quem gasta um botijão por mês. A quantidade de energia gasta na casa é essa média. Um plano de internet é uns R$100. Alimentação, entre 600, 800, 1.000, dependendo do estilo de vida da pessoa, do que ela consome. Tem pessoas que sobrevivem com bem menos que isso e tem pessoas que R$800 não dá nem para o começo, dá para 15 dias no mês. É uma média, uma estimativa. Lembrando que, se a pessoa precisar, ela consegue se adaptar ao cenário atual dela. Mas vamos seguindo. Academia, para quem faz no Brasil, acha que é um item essencial e pretende continuar fazendo em Portugal. Então, vou colocar aqui os valores comparando. O aluguel. Quem ainda não tem uma casa própria no Brasil e mora de aluguel, lembrando que isso aqui também depende do bairro, da cidade, da região. Eu coloquei uma média de R$1.000, porque a gente sabe que dependendo do bairro, encontra algo nos 800, nos 1.200. Tem bairros mais afastados que você encontra alguma coisa por 500, 600, kitnet. Vai do estilo também da casa ou do apartamento. E transporte vai ser entre transporte público e se a pessoa tem um carro ou anda de Uber, uma média que ela gastaria aí uns R$400 por mês. Totalizando de gastos R$2.790 e poderia sobrar R$210 para ela gastar aí com gastos extras. Por exemplo, sair à noite, ir num cinema, comprar uma roupa ou gastos que não entra ali no básico que a gente está colocando nesse cenário aqui, que seria um custo médio de vida no Brasil, certo? Então, antes de continuarmos para ver aqui o cenário de Portugal, digita nos comentários se o seu gasto está próximo disso, para cima ou para baixo, ou se nem está perto dessa realidade. Então vamos agora para o caso de Portugal. Ordenado em Portugal. Geralmente os imigrantes, pessoas que acabam de chegar, eles vão ganhar o salário mínimo, que hoje está próximo dos €705. Eu coloquei ordenado para o casal trabalhar aqui, €1.400, que o casal estaria ganhando por mês. Claro que isso é um imigrante recém-chegado que conseguiu o seu primeiro emprego. Vamos entrar agora nos custos. A água aqui também em Portugal varia. Então tem cidades que o custo de água é um pouco mais caro e tem algumas que é um pouco mais barato. Eu coloquei uma média de €20 por mês. Luz e gás, apesar dos aumentos recentemente, está nessa média ainda, pode ser que venha aumentar nos próximos meses. Internet é uma média também de €60. Alimentação. Aqui eu estou baseado na minha experiência com a minha esposa, que é a Angélica. Gastamos em média €200 por mês. Isso aqui é para comer bem. A gente consegue comer, claro que não é todo dia de carne, não é todo dia de peixe, que são os itens mais caros aqui no mercado. A gente intercala muito com carne de porco, carne de frango, atum. Existem vários tipos de alimentação aqui que a gente consegue ir consumindo durante o mês. E claro, pode ter mês que a gente gasta assim um pouco acima, porque daí a gente consumiu um pouco mais do habitual. Então a alimentação em média é uns €200 por casal, ou seja, uma média de 100, 100 e tal por pessoa. E vai ter cenário que a pessoa pode até comer no próprio serviço. Então às vezes a pessoa vai trabalhar o dia inteiro, ela faz uma hora extra, ela vai de fim de semana, ela acaba almoçando ou jantando no próprio serviço, então esse custo pode ser até menos
Lembrando, dependendo de cada caso. A academia, como no cenário do Brasil, se a pessoa quer continuar fazendo academia cá em Portugal, vai depender da academia. Em média é de 20 a 50 euros por pessoa. Aqui eu coloquei 50 porque na nossa academia a gente paga 25 euros por mês. Mas claro, tem as academias de bairro, tem a academia que é franquia, tem as academias que é low cost, que acaba sendo até menos. Então vai depender um pouco aí do estilo da academia que você busca. Chegamos no principal ponto cá em Portugal, que é a renda, ou seja, o arrendamento. Esse aqui é o item mais caro e mais preocupante na data de hoje, 2022, indo para 2023. Por quê? Dependendo da cidade, do bairro e da região que você for morar, isso aqui pode ser muito mais acima ou pouca coisa abaixo. Com raridades você ainda consegue encontrar alguma coisa abaixo dos 600, dos 500 euros, se considerando um apartamento aí no mínimo T1, que seria com um quarto, uma sala, cozinha, etc. Por que em vermelho? Porque na data de hoje a gente percebe que aumentou muito a demanda e quase não há. E os que há imóveis ainda para serem alugados, está sendo muito difícil de ser arrendado. Estão exigindo vários calções, entradas, garantias, fiador. Então esse vai ser o seu ponto mais preocupante se você pretende morar em Portugal aqui nos próximos dias. E vamos seguindo então. Transporte, aqui dependendo, se você morar região de Lisboa ou Porto, tem o transporte que é o passe, você paga 40 euros por pessoa para andar o mês inteiro no transporte público. Se não, vamos pensar que você usa aí um carro, alguma coisa, intercala aí talvez com transporte público, pode ser que você gaste um pouco mais ou um pouco menos, dependendo se você trabalha próximo aí da onde você mora. Por isso que o item anterior, que é a renda, é um ponto muito importante a ser considerado se você vai morar ou não próximo do seu trabalho, porque quanto mais longe, óbvio, mais você vai ter de gastos para ir trabalhar. O total médio de custos que você vai ter para morar em Portugal, considerando que você encontrou um arrendamento ainda nos preços acessíveis, você vai ter então na faixa de 1.100 euros por mês. E se os dois do casal trabalham e ganham pelo menos o mínimo, vamos considerar então que vai sobrar na faixa dos 300 euros para a pessoa ter aí o seu dia a dia. Talvez ir num cinema, comprar uma roupa extra por mês, ou se quiser juntar no final do mês, fazer alguma outra coisa, tem essa média que sobra ou não, que lembrando, vai depender muito do estilo de vida e do gasto da pessoa. Então é isso. Isso aqui é para ter uma base, uma visão geral de como tudo funciona. Claro que cada pessoa, cada casal é um estilo de vida diferente. A gente vê pessoas ganhando até mais que um salário mínimo aqui em Portugal e não consegue sobrar nada. Por quê? Se endivida, assim como no Brasil. Às vezes a pessoa ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos igual no Brasil, e acaba tendo um padrão de vida acima do esperado e acaba gastando tudo e muitas vezes até se endividando. Então a ideia aqui foi só para mostrar uma base, um comparativo entre os dois países, que se você chegar aqui, trabalhar, encontrar um emprego ganhando um pouco acima da média, você consegue sim trabalhar, pagar as contas e até sobrar algum valor. E claro que você obrigatoriamente tem que buscar um ganho acima da média. Sua obrigação é estudar, se qualificar e nunca ficar conformado ganhando sempre o mínimo. Isso vale tanto para o Brasil quanto para Portugal. Chegou aqui, recém-chegado, imigrante, óbvio que vai encontrar sempre baseado no salário mínimo, mas dependendo da empresa, dependendo de onde for trabalhar, busque se qualificar, estude, tente progredir dentro da empresa para, lógico, ganhar um pouco acima da média. Talvez seus 800, 900, 1.000 euros por mês, que você vai ter sim uma qualidade de vida. Certo? Espero que você tenha gostado desse comparativo. A gente percebe que ambos os países, depois que a pessoa chega, se estabiliza, consegue sim ter uma qualidade de vida, cá em Portugal principalmente, porque temos o poder de compra. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse comparativo. Está dentro da sua realidade? Não está dentro da sua realidade? Você acha que você chegando e morando em Portugal vai conseguir sobrar algum valor para você no final do mês? Deixa aqui nos comentários e te vejo no próximo vídeo.